Oi, meus queridos, tudo bem? Mariana Borato por aqui, concretamente desenvolvimento de engenheiros. Hoje a gente vai falar sobre orçamento de obras. Como que a gente faz orçamento de obras para reformas, né? Surgiu essas dúvidas por aqui, surgiu aqui no YouTube, surgiu lá no Instagram, surgiu no curso. E, gente, surge como que eu faço orçamento de obra para reforma. E isso é uma coisa que nós precisamos entender como que é esse processo de orçamento, tá certo? Para a gente poder entregar o nosso trabalho, nosso dia a dia profissional aqui, a gente entregar um trabalho, um conteúdo com mais valor aí para o nosso cliente, tá bom? Antes da gente começar, claro, fazer o convite, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, por aqui a gente fala sobre conteúdos, né, de desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros e também educação e engenharia. Se você já é inscrito, meu muito obrigada, e dizer também que eu tô lá no Instagram, se por acaso você tem perfil no Instagram, meu perfil, me procura lá, é o @mariana.burato, compartilhe meu dia a dia pessoal e profissional com vocês. Temos também grupo no WhatsApp, vou deixar o link na descrição do vídeo, junto com outros links também, do e-book gratuito, essa coisa toda, tá bom, gente? Então, já fiz aqui as apresentações, os recadinhos antes, então vamos ao que interessa, falar de orçamento de obras. Sou suspeita para falar, porque eu já trabalho com orçamento, gente, para vocês terem ideia, meu segundo estágio foi com orçamento de obras. Então, trabalhei com obras de infraestrutura e depois fui para obras de edificações, de habitações. Então, e continuo. Então, eu estagiei nessa área, depois de orçamento e planejamento, e depois segui na carreira aí de orçamento, planejamento e suprimentos. Então, é uma área que eu gosto muito, tá? E fico muito, eu acho que é um pensamento muito equivocado que as pessoas têm de achar que o orçamento é só preencher planilha, né? Você pega uma planilha pronta e coloca preço lá. Nossa, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Não, não é. Primeira coisa, orçamento de obras não é preencher planilha, tá certo? Não é. Inclusive, eu falo isso nos cursos, porque às vezes a pessoa vai, ela só quer uma planilha. Não, não tem planilha. Você precisa entender como que é aquela obra para você orçar ela, tá? Então, o orçamento de obras é a gente saber com antecedência quanto que aqueles serviços que vão ser realizados vão custar. E aí, para a gente poder avisar o cliente, né? Ó, cliente, vai custar X, tá bom? Ou ele tem dinheiro e continua a reforma, ele fala, eu vou fazer uma parte agora e depois faço a outra, ou vamos mudar alguma coisa aqui nesse acabamento, nesse processo, para diminuir, tem alguma coisa. Então, o orçamento, ele é também uma ferramenta de planejamento para nossa obra, tá bom? Fiz aqui algumas observações sobre como que a gente faz o orçamento de reforma, né? Por quê? Para eu fazer o orçamento de obra, gente, eu preciso de um projeto. Eu preciso de pelo menos um croquis do que vai ser o negócio. Como é reforma, né? Seja ela uma reforma de um apartamento, se for de um apartamento, você vai ter que fazer o croquis, você vai fazer o laudo, tá? Agora, se for uma reforma de uma casa, por exemplo, que não precisa de projeto, uma casa em bairro aberto, né? Um loteamento, que não é em loteamento nem condomínio fechado, você vai precisar de pelo menos um croquis. Por quê? Primeira coisa para você saber quais são, de fato, os serviços que vão ser realizados e segundo, para mostrar para o seu cliente. Sim, gente, não existe, né? Aí já vai começando as dicas aqui para vocês. Não existe fazer orçamento com base no que o cliente, na ideia do cliente. Mas eu tô querendo fazer tal coisa. Eu tô querendo fazer isso. Eu tô querendo fazer aquilo. Quanto custa? Eu não sei, eu preciso desenhar isso. Eu preciso desenhar e mostrar para você. Por quê? Já garante, já é uma garantia para você profissional que o cliente vai falar assim, não, cliente, é isso aqui que você quer? Então tá bom. Por quê? Vai evitar que o cliente fale assim, mas não foi isso que eu pedi. Mas você orçou errado, não foi isso que eu quis. Gente, vão por mim, não. Olha, eu sou a mais, assim, falo para vocês, engenharia de gente para gente, a engenharia social, né? Mostro aqui como que a gente se relaciona melhor com o cliente, como que a gente faz isso, como que a gente faz aquilo, mas a gente tem que se garantir, tá bom? Porque é o nosso nome que está em jogo. Então, sempre, todas as vezes, faça um croquis da reforma que você vai executar. Se vai ter retirada de parede, se vai ter retirada de revestimento, de
piso e etc. O que você conseguir fazer, colocar nesse croquis e mostrar para o seu cliente, validar com o seu cliente, é importantíssimo, tá? Claro que essas horas que você vai despender aí fazendo esse croquis, precisa ser remunerado, você precisa considerar isso na sua proposta comercial, tá bom? Então, a primeira coisa, ter um croquis e validar com o seu cliente antes, tá bom? Depois que você validou, falou assim, nossa, é isso aqui mesmo. Vou usar um exemplo, por exemplo, de um banheiro, né? E é uma obra, por exemplo, é um banheiro, vou reformar um banheiro, tirar um revestimento e botar um revestimento novo. Olha só, minha casa tem 50 anos. Claro que que quando a casa é muito antiga, ou nós, enquanto profissionais, a gente sabe que às vezes alguma coisa pode dar errada, ou que a gente não consegue saber o valor de alguma coisa sem, por exemplo, tirar uma parede, sem fazer uma abertura, para saber qual é a real situação, ou se eu tenho um problema de recalque ali, precisaria talvez até colocar um solo naquele local para compactar e tudo mais. E esse é um serviço que eu só vou descobrir se eu preciso fazer depois que eu tirar aquilo que está ali, eu já falo para o meu cliente, tá bom? Porque obra de reforma, embora o que eu estou passando para vocês aqui, vocês possam usar para as obras de construções, dependendo da reforma, ela tem isso também, tá? Dependendo do serviço, e pode ser uma série de serviços ou pode ser uma coisa específica, a gente tem serviços que a gente só consegue mensurar, saber quanto vai custar, saber que serviço que vai precisar ser feito quando a gente mexe, tá bom? E aí o que a gente faz? A gente não orça, tá? E eu já eu entro nos aspectos de como que a gente orça isso. A gente não orça, mas a gente deixa muito claro para o nosso cliente. Fala, olha, o que a gente orçou foi isso aqui, só que tem um serviço que eu preciso abrir, a gente vai abrir e aí a gente vai ver o que vai fazer. E aí você já fala para o cliente qual é a possível solução. Ou vai ser assim, ou a gente resolve tipo A, ou a gente resolve no tipo B. Tá bom? Mas a gente só vai conseguir saber depois que abrir, tá certo? Seja muito transparente com o seu cliente. Deixa eles a par de tudo que está acontecendo, tá bom? Esse é um aspecto, gente, muito importante, porque senão, depois você chega na hora, vai ter que abrir ali. Já passei por isso, foi reformar um banheiro, foi exatamente isso. Tava lá, 50 anos tinha casa, né? Aí tiramos o revestimento, tá? Tirou tudo, deixou... O revestimento foi ok, mas aí na hora que foi tirar o piso, gente, tava oco embaixo. Aí a gente precisou colocar a terra lá, né? E isso é uma coisa que eu só conseguiria saber se precisaria quando eu tirasse o piso. Antes de tirar o piso eu não sabia, não ia ter como, entendeu? E aí o que eu fiz? Eu deixei o meu cliente bem ciente disso. Olha, se tiver que colocar, aí a gente vai ver quanto vai custar, tá bom? Então, isso aí não tá dentro do orçamento que eu vou te apresentar, tá bom? E foi tudo bem, foi tudo certo, não teve problema nenhum. Sempre que a gente fala as coisas para o cliente antes, o cliente fica mais confiante, ele fica mais tranquilo. E é o nosso papel quanto profissional, tá bom? Então, ó, e aí... Já partindo para as coisas do orçamento, né? Então, deixar isso muito bem claro, ter muito específico o que o cliente quer, né? Então, tem as várias etapas ali. Então, quando a gente pega o croquis na mão, quando a gente está montando a nossa planilha orçamentária, por isso que não existe uma planilha pronta, tá? E mesmo que vocês me falem assim, mãe, manda uma planilha pronta, não dá para montar uma planilha pronta para vocês, porque cada obra é uma obra, tá bom? A gente tem os serviços ali que vão ser executados, serviços macro, né? Então, é uma reforma, então eu vou ter uma demolição, eu vou ter retirada de algum revestimento. E eu tô falando aqui reforma que geralmente a gente faz, tá bom? Então, pode ter outros tipos de reforma, vocês podem até comentar aqui comigo o tipo de reforma que vocês geralmente fazem, tá? É sempre bom pra gente ir trocando essa ideia. Então, aí vocês vão definir, né? Escrever ali, relacionar aqueles serviços que vão ser realizados. Porque esses serviços que vão ser realizados vão dar base para vocês orçarem tanto a mão de obra que vai executar esse serviço, quanto o material que vai ser necessário para esse serviço, tá bom? E aí que entra uma coisa muito importante. Quando a gente vai cotar, geralmente as reformas, geralmente, tá?
não é regra, mas geralmente elas são feitas por uma única empresa. Geralmente é uma empresa de empreita, né? Uma empreiteira, por exemplo, de serviços, um pedreiro, né? Ou até uma empresa mesmo. Quando é feito por uma empresa, é legal você já ter os serviços antes, porque você já mostra, fala assim, olha, amiga, né? O serviço é esse, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, nanã, e aí você relaciona. E essa pessoa vai te passar, essa empresa vai falar, olha, para eu fazer tudo isso, minha mão de obra é X. E aí entra aquela questão de contrato também, tá? Como você vai receber isso? Lembra que eu falei para vocês que o orçamento é uma ferramenta para o planejamento? Porque a gente estabelece e relaciona os serviços que vão ser realizados, né, no tempo que vai ser, a gente estabelece os serviços, ponto, e orça esses serviços. Com isso, nos dá base para saber quanto tempo a gente vai realizar aquela atividade, tá certo? E a gente pode passar isso para o nosso cliente também, e a gente pode passar isso também para o empreiteiro, quando ele vai realizar, né? E aí nos dá a base também para acertar as formas de pagamento, tá certo? O prazo de entrega e as formas de pagamento. Então, voltando aqui, né? A gente vai conversar lá com o nosso empreiteiro, pedir o orçamento para fazer isso, aquele outro, mais aquele. Quanto tempo de obra, porque a gente vai entregar isso para o cliente também, tá? Via de regra, a gente entrega o orçamento com essas informações, tá bom? Pelo menos um estimado ali, né? Um prazo estimado. Quanto tempo, forma de pagamento, né, quanto que vai custar, essa coisa toda. Então, nos sobra o quê? Orçar o material, né? Então, se a mão de obra, eu tenho a mão de obra para fazer todos aqueles serviços que eu consegui relacionar. E se tiver aqueles lá que eu não consigo, só mexendo lá para eu saber quanto que é, eu já deixo claro para a minha mão de obra. Gente, a gente não pode esconder a informação. Esse é um ponto principal, porque eu vejo muito cliente reclamando de engenheiro, porque o engenheiro não falou o que precisava fazer. Por isso que eu pego no pé de vocês para fazer isso, entendeu? Porque não falou, eu não sei por quê. A gente não pode esconder essa informação do cliente. Tá? Não pode, não tem essa condição, não dá. Enfim, e aí você vai orçar a mão de obra com o empreiteiro, ok, lá com os 2, 3 empresas, enfim, com quem você achar melhor, e vai orçar o material. E o material tem uma outra coisa, ou você, né, levanta o material de fato que vai ser utilizado, então, vou reformar o banheiro. Gente, vou reformar o banheiro, vou ter o quê? Chapisco, reboco, revestimento, piso, contrapiso, argamassa, o piso em si, rejunte, bancada, bacia sanitária, enfim, toda coisa da bacia, válvula, bancada, enfim, toda essa série. Ou você levanta, você tem que levantar, ou você levanta não, você tem que levantar todo esse material, tá? E aí, por exemplo, nesses serviços, você pode utilizar, você mesmo pode levantar, ou você pode se valer das composições de custo unitário, por exemplo. Você pode usar uma tabela aí que, não sei se todos conhecem, a tabela do SINAP, né, que é da Caixa Econômica Federal. Ou, por exemplo, as composições de custo do TCPO, né, que o TCPO ele não tem o valor, não tem o preço, né, não tem o valor unitário daquele insumo, mas o SINAP tem. E aí você pode usar um ou outro banco de dados para saber o consumo daquele material. Ai, Mário, eu não sei quantos azulejos vão por metro quadrado desse azulejo. Você pode pegar uma composição ali desses 2 bancos de dados que eu falei para você, pegar essa composição e colocar no seu e calcular com base na metragem que você quer, entendeu? Ou você vai lá e calcula mesmo, fala, eu tenho parede X, perímetro da parede vezes a altura, eu já tenho a área, coloco a perda, vejo a perda do material, coloco a perda e beleza, e calculo o preço unitário, coto lá nos fornecedores e tal. Tá? Então, levantar essa quantidade de material visível que a gente consegue prever é muito importante. Uma dica que eu dou para vocês quando vocês vão fazer orçamento, tá? E aí serve para todos os tipos de orçamento. Visualizem como aquele serviço vai ser executado. Visualizem como que aquele serviço vai ser executado. Isso vai dar ideia para vocês, não só dos serviços que estão diretos, mas também daqueles serviços que são indiretos. Por exemplo, a proteção
né? Onde que esse ambiente que vocês estão reformando, onde que ele está no meio no centro da casa, está fora, é um ambiente externo, não é? Que tipo de reforma que é? Precisa de proteção, não precisa? Então visualizem na cabeça de vocês, tá? Como que vocês realizariam essa obra, mesmo que vocês não forem contratados para acompanhar. Mesmo assim, é o primeiro passo para a gente ter uma ideia, para a gente fazer um bom orçamento, tá? No sentido de visualizar mesmo. Vou fazer assim, assado. Eu vou colocar bancada. Como que vai ser essa bancada? Essa bancada tem algum detalhe? Não tem? Como que eu vou fixar ela? Como que tá ali? Preciso deixar algum reforço? Não preciso? Qual que vai ser a cuba? Qual vai ser a torneira? Imaginem que vocês estão executando essa obra e imaginem quem vai usar aquele ambiente depois, tá? Então, isso é um exercício muito, muito poderoso, assim, para que vocês possam fazer um bom orçamento de obras, tá certo? E aí você vai cotar o material, mesmo que você, gente, tenha usado a banco de dados, então, por exemplo, do Sinap, que tem lá as composições de preço e os respectivos preços unitários para cada estado, minha recomendação é que você cote esses insumos, esses materiais, com empresas ali da região onde você está orçando essa obra, onde você vai fazer essa reforma, tá bom? Então, você usa a quantidade dessa composição, né, baseando, já que você, por exemplo, tem dificuldade de estabelecer qual é o consumo desses insumos, você pode utilizar essas composições, mas o preço unitário é ideal que você faça cotação nos fornecedores ali da região. Tá? Pode ser home center, pode ser depósito de material de construção, enfim, vocês fiquem à vontade. Minha recomendação é para fazer pelo menos 3 cotações, tá? Independente se é obra de reforma ou obra nova, tá bom? Então, façam sempre cotação. A gente precisa entregar para o cliente as cotações, fala assim, olha, amigo, é melhor você comprar nesse cara aqui, que esse cara aqui é mais barato, tá bom? Você vai usar esse material e eu cotei nessa empresa, vai ficar mais barato, você vai entregar tudo para o seu cliente também, tá bom? Aí, você vai pegar todas essas informações, já começou com certeza a montar a sua planilha, e você vai montar a sua planilha, e você vai deixar a sua planilha de orçamento a mais simples e a mais simples do seu cliente entender, tá? Dependendo da situação, eu recomendo que você não fique abrindo tantos serviços assim para o seu cliente, tá? Você pode colocar uma coisa mais enxutinha. Por exemplo, mão de obra para a realização da reforma contendo os seguintes serviços. Não. Relaciona todos os serviços, valor, sei lá, R$1.000. Não sei, tô chutando aqui, R$1.000, tá bom? Materiais. Aí você relaciona os materiais e coloca a cotação. Deixa o mais simples possível a sua planilha, de forma que o seu cliente entenda, sem ficar te perguntando, né? E quando eu falo assim, ficar te perguntando, não é no sentido que, nossa, o cliente não pode perguntar. Não, ele pode, ele tem total direito de perguntar. Só que quando a gente entrega um documento e a pessoa consegue entender, imagina você, gente, o orçamento de obras, ele é tão técnico, tão específico, que não é qualquer pessoa que faz. Entendeu? Não um cliente leigo vai fazer um orçamento de obra. Não, é engenheiro que faz o orçamento de obra. Então, quando a gente consegue deixar esse orçamento palatável, sabe? O nosso cliente consegue entender, ele fala, nossa, que bom! Entendi aqui o que você quis dizer, entendi o que eu preciso comprar, quanto vai custar e tudo mais. Tá certo? Então, faça essa planilha pensando no seu cliente. Você pode ter uma para você e uma mais simplesinha, com informações organizadas de uma maneira mais simples para o seu cliente, que é leigo, não tem formação em engenharia para ele poder compreender, tá bom? E aí, né, aproveitando, se você for contratado para fazer o gerenciamento da obra, fazer o orçamento é sua obrigação, tá bom? Então, o gerenciamento, ele precisa, porque você gerencia, para gerenciar a gente precisa controlar, e eu só controlo uma coisa que eu planejei,
tá? Então, para planejar, eu posso utilizar o orçamento aí como uma ferramenta para mostrar para o meu cliente que, olha, eu previ R$ 2.000 de material e a gente conseguiu economizar, porque durante a compra, olha só, eu consegui um desconto ali de 10, 20%, não sei. Então, ao invés de gastar R$ 2.000, a gente gastou R$ 1.800, gastou 1.700, 1.500, sei lá, enfim. Tá certo? Então, porque o gerenciamento, ele exige o controle. E eu só consigo controlar aquilo que está planejado. Se não tá, não tá. E aí vocês podem falar, Mari, mas obra de reforma, ela é diferente e tudo mais. E aí eu vou pegar de novo nessa coisa de, e o serviço que surgiu enquanto a gente estava fazendo, né? Se surgiu enquanto a gente estava realizando a reforma, e de fato a gente não conseguia prever isso antes, porque tem isso também, né? Às vezes estoura um cano, pode acontecer, e a gente precisa arrumar, não tem jeito, vai gastar mais para arrumar, tá bom? Ou é um serviço que a gente imaginou que seria uma coisa, nossa, era um outro BO. Aí a gente chega no cliente e fala, deixa ele muito ciente disso, tá? A gente não pode ter medo, gente, do cliente. Eu não pode ter medo de dar essa informação para ele. Então, se você sabe, e deixar claro, aliás, e deixar claro para o cliente que toda reforma, mesmo que a gente orça, né, a gente vai tentar orçar, a gente vai orçar aqui, chegar o mais próximo do real. Pode ser que dê uma diferença, tá bom? Pode ser que dê essa diferença, deixar o nosso cliente bem ciente disso, tá? Geralmente, quando a gente faz esse exercício de pensar em qual serviço certinho, de se organizar e de planejar, geralmente os furos são mínimos, gente. Os furos são mínimos, tá bom? Nossa, é mínimo mesmo. É mais, acaba furando, vou falar furar de sair do orçamento, de sempre alguma coisa que a gente não previu. Mas esse não prever é porque, tipo, olha, aconteceu, não dava mesmo para ter previsto, tá? Aconteceu, paciência. Ou se a gente sabe que a gente tem esse caso, ou se a gente sabe que alguma coisa pode acontecer, a gente já deixa o cliente avisado. De aviso prévio. Ali para não ter problema, tá bom? Então, gente, como fazer orçamento de obras de reformas, né? Então, a gente viu que fazer o croquis é essencial para a gente validar com o nosso cliente antes, orçar, estabelecer quais são os serviços, orçar esses serviços, né, com a mão de obra, orçar os materiais, fazer as cotações ali nos depósitos de material, lojas de material de construção e controlar também esse orçamento que é extremamente importante, tá certo? Se vocês tiverem, gostaria de saber o que vocês acharam desse vídeo, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários, é sempre um prazer, uma alegria responder os comentários de vocês, às vezes eu demoro um pouquinho, gente, né? Tenho que admitir, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todos, tá? É sempre uma alegria quando vocês compartilham aqui o conhecimento de vocês, compartilham histórias de vocês, compartilham a opinião de vocês também, é muito importante, tá bom? Fico muito feliz, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a gente se vê em breve, até mais, gente, tchau, tchau!